Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo do Talmudim Center. Gostaria de agradecer aos novos seguidores do nosso trabalho e convidar, se você é novo por aqui, para se inscrever no canal, nos acompanhar nas redes sociais e saber mais de nossos conteúdos semanais. Bom, recados iniciais dados, vamos agora sim para o nosso vídeo. Após a partida de Josué, e aliás, quero te lembrar que temos um vídeo anterior só falando sobre Josué, vai lá e dá uma olhada. Houve um período que chamamos de Liga Tribal. Vamos entender um pouco deste assunto para então alcançar um entendimento de quando Samuel aparece no cenário geral, já que esse é o tema do nosso vídeo. Portanto, vamos começar aí com um comentário. A melhor maneira de sabermos como funcionava a Liga Tribal israelita é ler o livro de Juízes. Ali, nós vemos as tribos levando uma existência precária, cercada de inimigos, mas sem governo organizado de espécie alguma. Em tempos de perigo, surgia um juiz, um sofet, homem sobre o qual descansava o espírito de Yahvé, que convocava as tribos para repelir o inimigo. Isso é uma citação de John Bright em História de Israel. Esse período ficou conhecido como o primeiro de um povo a se desenvolver como um sistema de governo diferente, completamente dos demais reinos de sua época. Pois enquanto a monarquia era o padrão estabelecido entre os povos, os hebreus rejeitaram um modelo centralizador. Com isso, a organização partiu da criação de uma federação de tribos independentes, mas estavam ligadas pela religião e pelos laços familiares. Cada tribo tinha sua autonomia própria e não havia cobrança de impostos oficial. A única forma de tributação era justamente a religiosa. Entretanto, essa tributação não era em espécie, pois cada membro da tribo deveria ofertar uma 10ª parte de sua produção, fosse ela agrícola ou pastoril. Com essas provisões, os levitas, os sacerdotes, realizavam um ritual religioso onde todos participavam de forma igualitária. Na ausência de governantes oficiais, os softins, os juízes, eram os responsáveis por julgar todo e qualquer conflito. E em caso de guerra, também eram eles os responsáveis por organizar o exército. Os juízes eram líderes e não governantes. Porém, houve um período de transição entre a Liga Tribal e a monarquia, algo desejado pelo povo após um desgaste com o período dos juízes. É um tempo em que Israel se alinha com a vontade do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esse período é marcado pela vida de um menino chamado Samuel. Samuel havia sido prometido ao serviço com os sacerdotes, porquanto sua mãe Ana não podia ter filhos e Deus havia lhe concedido uma grande bênção. Assim está no texto: E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 21 e 22. Samuel foi um grande exemplo de defensor dos princípios da Torá, dos judeus, dos costumes e leis. Alguns atribuem a isso ao seu nazirato, estabelecido ainda quando criança. O Talmud fala acerca disso. O profeta Samuel era nazireu de acordo com a declaração do rabino Nehorai. Quando foi declarado que quando Ana, sua mãe, orou por um filho, ela jurou: e nenhuma mora virá sobre sua cabeça. 1 Samuel 1:11. Como se deduz que mora é uma expressão de nazireado? Disse a respeito de Sansão: e nenhuma navalha virá sobre sua cabeça, porque o menino será nazireu de Deus.
Está lá em Juízes 13, versículo 5. E está declarado: e nenhuma mora com relação a Samuel. Isso é uma citação do Talmud. Acerca dele, ainda é dito: em 3 lugares o Espírito Divino apareceu diante de todos para afirmar que a ação tomada foi apropriada. Na corte de Sem, filho de Noé, na corte de Samuel, o Ramatita, e na corte de Salomão. Uma citação do Talmud em Makot 23b. Samuel se esforçava de maneira ímpar para estabelecer o julgamento sobre o povo e ainda o ensino da Torá. Acerca dele diz o historiador judeu Flávio Joséfo do 1º século. Veja a citação: os nossos inimigos não deixam de nos oprimir e Deus mostra que nos é favorável. Não basta fazer votos pela nossa liberdade, é necessário empreender tudo para reconquistá-la. Cuidai, porém, para não vos tornardes indignos pela corrupção dos vossos costumes, tendo, ao contrário, amor à justiça e horror ao pecado, e convertendo-vos a Deus com tal pureza de coração, que nada jamais vos impeça de prestar-lhes a honra que lhes deveis. Se assim procedermos, não haverá felicidade que não possais esperar. Sereis libertos da escravidão e triunfareis sobre vossos inimigos, porque somente por intermédio de Deus, e não pela força, coragem e número dos combatentes, poderemos obter todas essas vantagens, as quais somente a justiça e a probidade podem conceder. Ponde, pois, toda a vossa confiança nele, e eu vos asseguro que ele não frustrará as vossas esperanças. Essa citação de Flávio Joséfo está em Antiguidades Judaicas, seriam as palavras do próprio Samuel. Acerca de sua morte, é contado que todos prantearam e se entristeceram, e o Talmud dá uma atenção especial a esse fato. Veja essa citação: os rabinos ensinaram, quando um sábio morre, todo o povo tem o dever de prantear por ele, como está escrito. Agora Samuel estava morto, e todo Israel lamentou por ele. E também está escrito: e Samuel morreu, e todo Israel se ajuntou e lamentou. Visto que declara todo Israel, é evidente que eles se reuniram. Primeiro eles prantearam por ele nas cidades, e as pessoas disseram: esta honra para Samuel, que viajou de cidade em cidade e de província em província para nos ensinar a Torá, algo que nenhum outro profeta tinha feito, como é dito, e ele ia de ano em ano em circuito a Betel, Gilgal e Mispá, e ele julgou Israel em todos aqueles lugares, e seu retorno foi para Ramá, pois ali estava sua casa, e ali ele julgou Israel. Rabá disse: maior era a preocupação deles com o luto, no caso de Samuel, do que no de Moisés. De Moisés está escrito: e os filhos de Israel choraram por Moisés. Mas aqui está escrito: e todo o Israel lamentou, até as mulheres, escravos e menores. Citação do Talmud. Muito bonito, né? Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima. Chegamos ao final do nosso breve vídeo. É preciso te informar que o conteúdo que você acabou de assistir é apenas uma pequena parte de uma gigantesca história. Afinal, precisaríamos de algumas horas ou até dias para aprofundar todas as visões e fontes acerca deste tema. Por isso, o resumo escrito deste vídeo está aqui abaixo na área de descrição do mesmo. E também está os links do Talmudim Center para você conhecer o nosso trabalho e ser um dos nossos alunos. Se este conteúdo te ajudou, compartilhe, aperte em curtir e se inscreva no canal para receber os novos vídeos. Se você é um dos meus alunos, um forte abraço e até a próxima!